Atenção, este é um vídeo feito a partir de um corte da live. Se você quer assistir esse conteúdo de primeira mão, você assiste às 6 horas da noite, de segunda a sexta, aqui neste canalzinho. Todas as lives são apenas disponibilizadas para membros, então se você for ver a live por completo, você vai ter que ser membro. Ou se você quiser ver um vídeo específico antecipado, você terá que ser membro para poder acessar esse conteúdo, tá bom? Bom vídeo. A farsa das Americanas. Seria ela a maior fraude do Brasil? E por que nos Estados Unidos não existem American Stores? Vai saber. No início de 2023, o mercado brasileiro sofreu um grande baque com o anúncio de um rombo contábil de 20 bilhões de reais das Americanas. Sim. A varejista, que possui uma história quase centenária no Brasil, tem como acionistas de referência os 3 maiores empresários do país e sempre foi vista como exemplo de negócio. Antes da crise, as ações... Assim, exemplo de negócio hoje tá bem decadente, né? Porque eu vejo 2 ou 3 pessoas dentro de uma Americanas normalmente. As Americanas estavam crescendo e havia uma alta demanda pela empresa. Com os números apresentados na época, analistas avaliaram que seu preço poderia chegar até R$ 37. Após o anúncio, as ações caíram 95% e saíram de R$ 12 para 80 centavos. Nossa, 80 centavos, mano. 80 centavos. Você não compra uma bala direito hoje com 80 centavos, bicho. Tic-tac, que era R$1, ele hoje, sei lá, ele é 3, 4 ou 5. Mas isso estava longe de ser a maior preocupação da empresa. Além do rombo de bilhões, a Americanas passava pela desconfiança do mercado e pela suspeita de fraude. Como um dos resultados, além de ter que entrar com pedido de recuperação judicial, a companhia teve que passar por uma CPI de investigação. Nossa, teve CPI das Americanas? Passados mais de um ano do ocorrido, podemos finalmente entender o que de fato aconteceu. Se foi uma inconsistência contábil ou a maior fraude do mundo empresarial brasileiro. Para entender isso e muito mais, precisamos entender como a empresa chegou até aqui. Certo. Elemental. Meu caro Watson. Construindo um legado. Versão brasileira, Elementor T. Richards. Em 1929, os americanos John Lee, Glenn Mattson, James Marshall e Batson Borger saíram dos Estados Unidos em direção a Buenos Aires com a intenção de abrir uma loja 5 and 10 cents, famosas no início de 1900 nos Estados Unidos, que ofereciam produtos no valor de 5 e 10 centavos. No navio, os americanos conheceram o brasileiro Aquino Salles e o austríaco Max Lenzmann, que os convenceram a fazer uma... Um brasileiro chamava Max Lenzmann? Caraca, visita ao Rio de Janeiro. Chegando na cidade, os americanos perceberam que havia muitos brasileiros que eram funcionários públicos ou militares com uma renda estável, porém baixa, e decidiram abrir sua loja no Brasil para atingir esse público. A primeira loja foi inaugurada em Niterói com o slogan "Nada além de R$2.000", e um ano após já havia crescido para 4 lojas. Já em 1940, ela abria seu capital, se tornando uma sociedade anônima. Em 1982, sociedade anônima? O Grupo Garantia, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, entraram na composição acionária da rede como controladores. Os anos 90 marcam... Sempre velho, né? É impressionante. Você vê CEO, você vê cabelo branco. Importantes passos para a rede de lojas, com a formação de uma joint venture com a rede de lojas Walmart em 1994. Em 99, a varejista se tornou a pioneira no Brasil ao lançar o seu serviço de compras online com Americanas.com. Os anos seguintes foram marcados pela expansão e popularização da marca, com a implantação de centenas de lojas. O pior que a Americanas, para mim, ela é muito conhecida, especialmente nos tempos mais antigos, né? Só que ela era mal conhecida. Era conhecida por lugar onde pessoas roubavam chocolate. Eu não sei como é que isso aconteceu, por que isso acontecia, mas acontecia, as pessoas se orgulhavam disso. Se você for um desses que roubou na loja Americanas, arrependa-se. É errado. Lojas físicas e o aumento de sua atuação digital, com a aquisição do Shoptime e o Ingressos.com em 2005 e a fusão com a Submarino em 2006. Ambos A loja Americanas comprou a Shoptime? movimentos deram origem à B2W, uma outra empresa que até 2021 trabalhou focada no comércio eletrônico. Em 2021, a B2W e Lojas Americanas S.A. se tornaram uma só, formando a Americanas S.A.
Para isso, os sócios majoritários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teres e Carlos Alberto Sicupira, sócios fundadores da AB InBev, abriram mão do controle da empresa e se tornaram sócios de referência. 2021 foi considerado o melhor ano da empresa. As Americanas S.A. era a quarta maior empresa varejista do Brasil e com especulações de que esse era o início. Nossa, em 2021, numa época tão tensa, mas logo em seguida abriu falência Da internacionalização da varejista. Mas não Uai. foi bem o que aconteceu. A inconsistência contábil. Em setembro de 2022, após 30 anos de serviços prestados, Miguel Gutierrez se despedia do cargo de diretor das Americanas S.A., dando espaço para um novo diretor, Sérgio Rial, que assumiu o cargo em 1º de janeiro de 2023. 11 dias após assumir o cargo, Rial pediu demissão e anunciou um rombo de mais de 20 bilhões de reais, caracterizado como um erro contábil. Com a saída dos sócios majoritários e a saída do diretor, o rombo se tornou suspeito e a Americanas foi acusada de fraude. O erro contábil, que é o que tudo indicava acontecia há anos, ocorreu através de uma estratégia financeira chamada risco sacado, bastante utilizada por varejistas para quitar dívidas com fornecedores. Mas o que acontecia na prática? Americanas comprava produtos com fornecedores e pagava essa dívida com um empréstimo do banco e depois pagava ao banco com juros. O que acontece é que durante os anos, o registro dessa dívida foi registrado com o valor pago aos fornecedores e não o valor da dívida real com o banco que possuía juros. Com o acúmulo desses juros não registrados durante anos, o rombo foi até mais do que anunciado no início e chegou a 43 bilhões de reais. Cerca de 16 mil credores foram prejudicados, incluindo bancos, empresas e pessoas físicas. Com a notícia, as ações da empresa caíram em 85% e em poucos dias o valor de mercado caiu em 9 bilhões de reais. Mas aí também os caras fazem empréstimo para comprar com fornecedor. Tipo, você tem que ter Chega um momento da vida onde você tem um capital girando ali para você poder comprar essas coisas. Não pode ficar vivendo disso. Tá louco? Oi, como é que você tá? Um dia após o anúncio, as ações fecharam em R$12 e no dia seguinte a queda foi de 77%, fechando o dia valendo R$2,72. Nos dias seguintes, as ações continuavam a cair até chegar em R$1,94, fazendo o valor da empresa, que era de 10,85 bilhões, cair para 1,75 bilhão. A queda se deu principalmente pela falta de confiança. Como que você está? Como estão as coisas? Você conhece a loja americana? Você já pegou algo das lojas americanas? Gerada no mercado, mas os maiores prejudicados foram os pequenos investidores, já que 54% das ações estavam pulverizadas no mercado, com cerca de 130 mil CPFs registrados na base de acionistas. Muitos desses são acionistas minoritários e viram suas ações caírem em 80% da noite para o dia. Isso sem contar os prejudicados pelos investimentos atrelados à empresa por meio de fundos. Segundo a Economática, na época eram 1.057 fundos com investimento nas Americanas. Com o rombo, a nota das Americanas na agência de... Toda vez que ele fala rombo, eu fico meio... rombo, não é? Um rombo. A avaliação de risco caiu. E isso significava que a loja possuía agora uma má reputação. É porque assim, hoje em dia ninguém nem entra na Americanas, é um lugar bem deserto. Sua capacidade de pagar um devedor, o que fez suas debêntures, títulos de dívida, caírem. O caso que ficou mais famoso foi o do Nubank. O fundo de reserva imediata do Nubank era considerado de baixíssimo risco e com alta liquidez, indicado para investidores que não queriam correr muitos riscos. No entanto, o fundo detinha 1% de todo o seu patrimônio garantido em 2 debêntures da Americanas. Com a desvalorização desses títulos de dívida, a rentabilidade do fundo do banco caiu e muitos investidores do reserva imediata viram seus investimentos recuarem consideravelmente, perdendo bastante dinheiro. Você acha que mesmo o React sendo algo preguiçoso, você gosta de fazer? Porque eu adoro conteúdo de React e sei que é bem preguiçoso. Olha, eu gosto de fazer. E a questão é que na live eu perco um pouco do que dá para fazer, até onde dá para ir. E a criação de conteúdo original hoje é muito arriscada se você não tem reconhecimento. Porque no fim das contas,
todos que fazem React já passaram pelo momento de fazer um conteúdo original e ter muito menos visualização ou visibilidade do que reagindo a alguma coisa. Hoje, você se estabelecer no mercado como criador de conteúdo é basicamente você ter uma persistência e uma paciência de não sei, de Jó. Porque você nunca sabe quando que alguma coisa vai dar certo ou se vai dar certo. E aí, se você gasta 18 horas para fazer um vídeo de 5 minutos, onde você explica absolutamente tudo no vídeo, super edita, super fácil, tem um roteiro, faz o caramba 4, e aí pega 20 visualizações, tal qual se você tivesse feito um react de alguma coisa, que na verdade você vai ganhar 200, não fica rentável. Seu serviço fica muito desvalorizado frente ao que você está fazendo. Eu passei por isso. Eu fazia conteúdo original. Eu era todos os meus próprios funcionários. Tanto que eu tenho aqui em cima aba roteiro, aba edição, aba Google, que era uma coisa de, as contas da Google. Tem streams, tem cursos, tem desenvolvimento. Absolutamente todas as etapas da criação de um vídeo eu fazia. Todas. Roteirização, edição, SEO, pesquisa, fotografia, gravação, ajuste de áudio. E eu gastava horas para fazer um conteúdo e ele não pegar visualização nenhuma. Porém, esse ano vai ter investimento de novo em vídeos originais. Vão começar como curtos, mas se melhorar aí a gente talvez elabore um pouco mais. O primeiro foi ontem, que é esse vídeo curto aqui. Vou pegar aqui. E eles vão ser uma reflexão, uma coisa mais voltada para isso de bater aquele papo ali, ter aquela conscientização de alguma coisa. O primeiro foi esse daqui, que está com 1.400 visualizações. Fico muito feliz de saber disso. E o título é: Você não poderia ter feito nada melhor porque você já não fez. Se você quiser ver, é muito bem-vindo. Mas essa parte de só ficar fazendo coisinha de React acabou. Eu vou passar a fazer esse tipo de conteúdo aqui. Porque eu vi que eu falando sério tem futuro. Tem uma coisa ali, sabe? Eu consigo passar conselho há muito tempo. Então, se eu pegar minhas noias e transformar em vídeo, vai dar certo. Eu vou investir nisso. Mas, a princípio, eu vou investir nesse estilo de conteúdo curto para não perder tempo demais fazendo uma coisa e ter menos receptividade. Porque é muito risco eu fazer um vídeo hoje de 30 minutos e eu não ter visibilidade. Então, um jeito de manter o canal rentável, rodando, estável, e eu ter aquela consistência até o momento onde eu só faço o conteúdo original, esse é o tapa do buraco do React. Enquanto eu não tenho uma coisa oficial, original, e eu consiga fazer esse conteúdo e ter gente para assistir, o React entra, entendeu? Mas eu vou parar com ele. A partir do momento que eu puder fazer o vídeo original e ele der retorno, acabou o React. Acabou. Enfim, que bom que você viu tanto no TikTok quanto no YouTube. Mas é basicamente isso. Hoje o vídeo React ele é rentável. A realidade é essa. Não chega nem a ser preguiça. É você conseguir manter a estabilidade do seu negócio. Dinheiro. E não foi difícil ver posts como esse, onde uma cotista reclamou nas redes sociais sobre a queda de rendimentos de 700 para R$ 1,72 em 5 dias. Como resposta, o Instituto Brasileiro de Cidadania iniciou uma ação... O mais engraçado é que quando você tem dinheiro pra caramba, mesmo que você entre em dívida, você consegue resolver os problemas. Porque a Americanas era para ter facilmente falido. E eles simplesmente, fazer um negócio aqui, outro negócio ali, e a gente se resolve e tá tudo bem. Na justiça contra as Americanas. Nem pretende ficar revezando? Talvez, se ainda tiver um público de React e existir
oportunidades legais, igual, por exemplo, eu adoro acompanhar um desenho com vocês. Eu assistiria todos os desenhos junto com vocês. Eu assistiria Gumball, do 0 até o último episódio, se fosse legal e a gente pudesse ter isso. Até conseguiria fazer na roxinha, mas na roxinha eu sou menos conhecido. Eu gostaria de ver filme, gostaria de ver série. Gosto muito de ter visto Murder Drones com vocês. Gosto muito mais de ter assistido Digital Circus com vocês, ter essa reação, ter essa companhia, ter essa coisa ali. É muito bom fazer esse tipo de conteúdo. Mas a gente tem que, né, saber que ele não vai ser a fonte principal. TikTok deixa? Tanto TikTok como YouTube são insuportáveis em questão de direitos autorais e é por isso que eu não faço tanta coisa. Por ter agido com informações Mas enfim, assim, eu gosto muito de assistir coisas com vocês. E poderia não parar, mas diminuiria. enganosas e atos ilícitos diante de seus investidores. O Instituto acredita que os investidores precisam ser indenizados por danos morais e materiais, já que todos acreditavam na idoneidade das informações. O rombo foi comprovado, ficando agora apenas a grande questão. Afinal, foi um erro ou uma fraude? Véi, acho que foi erro. Eu acredito muito mais na incompetência humana do que na A maldade. notícia do rombo foi dada, além da surpresa com o anúncio, o mercado ficou frustrado diante da falta de informações dadas. A própria Americanas parecia não entender o que estava acontecendo e explicou que os números do rombo poderiam ser maiores, o que seria confirmado com a criação de um comitê independente que seria responsável pela auditoria mais completa. E foi a partir do documento apresentado e pela falta de respostas que surgiu a hipótese de fraude. O banco BTG, um dos bancos prejudicados, levantou uma ação na justiça contra Americanas, afirmando que a empresa havia agido de má fé e, para evidenciar isso, relembrou o fato de, entre julho e outubro de 2022, diretores da companhia venderem 223 milhões de reais em ações da empresa. A suspeita era de que esses diretores possuíam conhecimento do rombo e venderam suas ações de forma apressada para evitar o prejuízo. Uma suspeita. Uma suspeita. 8 dias após o anúncio do rombo, a Americanas entrou com pedido de recuperação judicial na justiça. Esse cliffhanger. Em uma nota conjunta lançada em 22 de janeiro, 11 dias após o anúncio do rombo, Lehman, Teles e Sicupira negaram ter conhecimento das dívidas e disseram que não tinham acesso à administração da empresa há anos e que ela estava nas mãos de executivos que possuíam qualificações e alta reputação. Tô vendo, nossa senhora, se não tivesse então, pelo amor de Deus. Nas últimas décadas, os caras simplesmente não olhavam para as finanças. Adicionaram ainda que jamais aceitariam manobras e fraudes para distorcer lucros da empresa e que o banco auditor PwC, que a Americanas trabalhava, nunca havia apontado nenhuma irregularidade a eles. A PwC é a maior empresa de auditoria do Brasil e tem uma reputação centenária. Nossa, tanto que eu nem conhecia. Desde o esclarecimento das inconsistências contábeis trazidas pela Americanas, a empresa se manteve afastada do assunto, comentando apenas com "não comentamos casos de clientes". Em junho, a Americanas rescindiu seu contrato com a PwC e contratou de forma imediata a BDO. Para que o pedido de recuperação judicial fosse aceito, a Americanas precisou apresentar números oficiais da dívida e credores. Os números apresentados... O TikTok é muito fácil de crescer? Bicho, mais ou menos. Tem até um certo ponto onde você cresce entre 1.000 a 10.000, mas depois de 10.000, às vezes o TikTok em si começa a enxergar o seu algoritmo e te derrubar. E te lascar em questão de apresentação de vídeo. Eu, no primeiro vídeo que eu tinha postado no TikTok, sem pretensão nenhuma de pegar view, tinha dado mais de 6.000. Mas hoje que eu tenho 10.000 seguidores, meus vídeos não passam de 300. Eles não são enviados pra ninguém. É muito estranho. Mas... foram 7.720 credores e uma dívida de 41,2 bilhões de reais. Desse valor, a Americanas possui 15,2 bilhões de reais de dívidas ocasionais. É mesmo, né? Acho que eu vou... Se eu refizesse meu TikTok
pegar um outro TikTok pra fazer só pra ter esses vídeos das opiniões. Ah, mas você vai recomeçar do zero. Ah, o TikTok não tá me rendendo. Não tá rendendo grana, tipo. Não tá monetizado. Então, não faria tanta diferença assim recomeçar do zero. Vou pensar a respeito. Da estratégia financeira de risco sacado, com os 5 maiores bancos do Brasil. Os maiores credores são os bancos Bradesco, Itaú e Santander, com dívidas que chegam a 5,2, 4,3 e 3,4 bilhões de reais. Nossa, isso aqui, você junta isso aqui, você salva o Brasil. Mentira, mas, pô, 15,2 mais 5, 20,4, 4,3. Nossa senhora, com a aceitação da demais, recuperação mano. judicial da Americanas pelo Ministério Público, os bancos 27 saíram bilhões. perdendo. A recuperação judicial protege a Americanas, as dívidas da companhia não podem ser executadas e os bancos credores precisam perdoar parte do valor. Para que os bancos não saíssem perdendo completamente e não perdessem total confiança na companhia em um caso real de recuperação, um acordo foi firmado em novembro. No acordo firmado, ficou prevista a injeção de capital de 24 bilhões de reais, injetados pelos acionistas de referência em 12 bilhões de reais em novas ações e 12 bilhões pelos bancos credores. Isso significa que os bancos credores aceitam reverter 12 bilhões da dívida das Americanas em ações da empresa. Ao invés de receberem esse valor em espécie, eles receberam em ações. É muita ação. Esse acordo foi aceito por cerca de 35%. É tanta ação que parece os 4 filmes dos mercenários tudo junto. Dos credores titulares da dívida da varejista. Porém, no dia 13 de junho, 5 meses após o início do escândalo, a Americanas foi mais uma vez a público e admitiu a fraude feita por antigos executivos. De acordo com a divulgação feita pela própria Americanas, a fraude se deu principalmente por meio dos contratos de verba de propaganda cooperada, um contrato firmado entre indústria e varejo, onde a varejista estipula um valor fechado ao fornecedor. Olá, Rosa Vini? Vou chamar de Rosa. Como é que você está? Para que ele possa ter vantagens de propaganda na loja, como prateleiras exclusivas e anúncios nos corredores. Segundo o comunicado, esses contratos eram artificiais, ou seja, eles eram lançados no balanço contábil para melhorar os resultados operacionais da Americanas, mas eles não existiam de fato, não eram acertados com os fornecedores. Esses lançamentos teriam atingido 21,7 bilhões no dia 30 de setembro de 2022, número que não havia sido auditado e confirmado ainda. Entre outras irregularidades, já estavam as esperadas pela Risco Sacado, que aqui o arquirrival do invasor tem arquirrival agora. Contabilizavam 18,4 bilhões e ainda haviam 2,2 bilhões em operações de financiamento. Agora eu entendi, é um invasor ao contrário. De capital de giro. Para além, foram identificados lançamentos inadequados de juros sobre operações financeiras que... O contrário de invasor não seria defensor? O YouTube tá maluco. Ele só mandou agora a notificação do seu react do anime da Mordida de 83. Não, é porque tem programação pra 6h30 ter vídeo. Eu vou mudar esse horário, porque agora a gente vai mudar o horário de live. Mas, por enquanto, o horário tava 6h30 aí. Eu tô em live e aí lanço o vídeo. De 2022 somavam 3,6 bilhões de reais. Entre os acusados pela própria Americanas pela fraude estão o ex-presidente das Americanas, Miguel Gutierrez. A vantagem disso é que na hora que a pessoa clica no vídeo, vê que eu tô em live, e aí tem chance dela clicar. 2 ex-presidentes da AMI Digital, um ex-diretor financeiro da B2W, uma pessoa que atuava na controladoria da empresa, entre outros. Eles patrocinavam Ainda em junho, uma CPI foi iniciada para investigar a fraude contábil da Americanas. O atual presidente da companhia, Leonardo Coelho Pereira, compareceu na Câmara dos Deputados. Eu tenho problema com pessoas que chamam coelho ou outros animais. Você passa a enxergar ele como um coelho, mano. E apresentou e-mails trocados entre a antiga diretoria que comprovava a fraude. Um coelho calvo. A fraude chegou a 20 bilhões de reais. O atual presidente explicou. Só para não haver confusão, 40 bilhões de reais é a dívida que está na recuperação judicial. 20 bilhões de reais é o tamanho da fraude. A CPI que... Nossa, para não confundir, hein, gente? Nossa, metade é o valor da fraude, hein? Foi até setembro, terminou sem culpados, apesar de deixar claro que é possível que tenha havido o envolvimento da antiga diretoria na fraude. O relatório final não citou nomes nem fez acusações diretas, mas deixou evidente que não se tratou apenas de um erro contábil. E depois de terminar sem culpados formais,
quem realmente pagou a conta? Ninguém! A Americanas fez as contas e... dane-se. No dia 11 de janeiro, meu mundo acabou. Não consigo nem dormir direito, perdi praticamente tudo. É até vergonhoso de falar. Essa é a fala de Pedro Henrique. Apesar de ser um nome fictício, a entrevista é real. Além de pequenos Meu mundo caiu. investidores, funcionários, prestadores de serviço. Eu sei qual é o seu maior medo. Faça uma conta no Roblox. Olha, se eu fizer uma conta no Roblox, eu vou ter direito a chat de voz. Ups. E se Quero injustiça. fornecedores estão na lista de quem está pagando essa conta. Exatamente. Do total da dívida, 64,5 milhões são devidos à classe trabalhista, impactando diretamente os funcionários. E um valor ainda mais significativo, 109,4 milhões, afeta diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte. Essas podem ser fornecedores ou prestadores de serviços. Os credores dessa categoria, mais de 20, têm mais de R$1 milhão para receber da varejista. 102 deles têm entre 100 mil e R$1 milhão para receber, e 73 entre 50 e 100 mil reais. Outros fornecedores... Não, é com Hitler. É Hitler. Assim, ó. Não tem R no final, não. ficam em valores abaixo disso, de 1.000 a 50 mil reais. Se tratando de microempresas e empresas de pequeno porte, uma dívida como essa é extremamente prejudicial. Em entrevista ao Estadão, um proprietário de uma indústria de material escolar de porte médio, onde a dívida da Americanas corresponde a 1/3 do faturamento, descreveu a situação da seguinte forma: é como se alguém tivesse entrado na minha empresa, tirado 35% do meu caixa e saísse andando pela porta da frente. Chama-se assalto, parceiro. E faziam muito isso na Americanas, tá? Então, não é novidade, não devia ser. É mais ou menos dessa forma como eu me sinto. A situação está longe de ser simples. A crise na Americanas levou algumas dessas empresas de pequeno... O que me faz me perguntar como é que o pessoal passava por esse negócio aqui. Eles têm detector de compra de, sei lá, de código de barras, sei lá o quê. Como é que as pessoas saíam com os negócios de lá? Que estão na lista de credores da varejista, a diminuir a linha de produção e demitir pessoal. Porém, esta é só uma forma de como o caso está afetando a economia brasileira. As consequências são maiores e demorarão a ser amenizadas. Somente a Americanas é responsável por pagar anualmente cerca de 2 bilhões de reais de impostos ao governo federal. A recuperação judicial ainda acarretará em milhões de demissões dentro da empresa, de cargos de alto a baixo escalão, mas deve atingir também trabalhadores indiretos da empresa. O impacto é ainda maior por conta do grupo de acionistas de referência, que são os empresários mais ricos do Brasil e são cabeças... Um bando de velho que tem bilhões na conta e o negócio tá ainda da falindo. Bembev, Burger King e Kraft Heinz. Com a crise das Americanas, a reputação dos 3 empresários foi prejudicada e afetou seus outros empreendimentos. As ações da Ambev caíram 9% após a justiça acatar o pedido de recuperação judicial da Americanas. O caso ainda vem gerando a insegurança dos institutos Nossa, eles estão chorando com notas de 200. financeiros que se preocupam em passar pela mesma situação com outras empresas do setor, principalmente na questão de endividamento. Esse tipo de pessoa já lucrou tanto que na hora que chega o rombo do problema lá, ela consegue resolver com 10% do que ela roubou, mano. O que prejudica as outras companhias. Agora, o que a gente não esperava é que a Americanas fosse roubada pela própria Americanas, né? Que outras pessoas entravam lá pra pegar doce, a gente tava sabendo, mas agora que a Americanas roubou a Americanas, caramba, nem a Americanas, respeita a Americanas. O setor que estão vendo um custo de dívida ainda maior, em um momento em que o setor varejista brasileiro passa por uma situação de cautela, causado pelo cenário da própria Americanas, mas também de outras companhias como a Marisa. Para o juiz Paulo Assede Stefan, que acatou de mulher pra mulher, Crefisa. O pedido de recuperação judicial das Americanas, a queda da rede poderia resultar em colapso da cadeia de produção do país e afetar 50 milhões de consumidores, colocando em risco dezenas de milhares de empresas, o que acarretaria prejuízos relevantes nos setores econômicos no Brasil. Em novembro de 2023, a Americanas divulgou seu plano de negócios até 2025 sob uma nova diretoria e os valores fraudados ajustados ao balanço da empresa. O novo plano prevê o abatimento da dívida e retomada de lucros até 2025, com o que eles chamaram de Nova Americanas. A empresa espera atingir em 2025 1,5 bilhão de reais em geração de caixa no ano. O foco estará no protagonismo digital, que prevê a renovação digital? Parece que é digital escrito lojas errado. físicas,
otimização de custos e a excelência da jornada do consumidor. Esse vídeo do ano passado, tem um ano já. Exatamente um ano. Ah, não é exatamente não, porque foi 9 de fevereiro. Entre as maiores apostas está o AMI Digital, com seus serviços financeiros customizados, principalmente na Opa, 9 de fevereiro de 2024, então não tem um ano só, não, tá praticamente 2. Tá plataforma velho. digital. A carteira AMI servirá para aumentar o engajamento. Vamos saber o que é digital, porque eu fiquei em dúvida. Eu não faço ideia do que seja digital. Ah lá, o próprio Google manda digital. Digital. Busca unir físico e digital nos negócios. Nossa, a pessoa misturou o nome, mano. Pelo amor de Deus. Omnichannel. Eles não possuem o mesmo significado, mas são estratégias diferentes. Todos os canais visam oferecer pontos de contato, tanto online quanto offline, aos seus clientes, integrando totalmente ao mesmo tempo, respeitando as especificidades de cada canal. Já o digital, por sua vez, leva conceitos de tecnologia à experiência presencial. Amazon Go, lojas Renner, que implementou solução provador virtual. Pode abaixar o aplicativo, fazer combinações com a peça da loja e verificar medidas. Tá. Hein? É? Qual que é a coisa? Ah, é um físico digital. Digital, ficou horrível a palavra. Engajamento dos clientes. Horrível. Mas isso são planos para que eles possam se realizar à medida. Digimon, Digital, Digimon são Americanas tem campeões. um grande trabalho pela frente. Ela precisa recuperar sua reputação não só com os consumidores, mas também com todo o mercado. E aí, o que você achou da história do grande caso das Americanas? Comenta aqui abaixo que eu quero saber. Achei bizarro, mas o fato de que trilionários nunca vão ser responsabilizados pelas coisas, o fato de que eles não estão presos e o fato de que a empresa continua. Porque, tipo assim, vamos lá. Ricardo Eletro teve suas inconsistências, suas fraudes e os caramba quatro. O que aconteceu com o Dom Ricardo? Preso. Sumiu. As lojas todas derrubadas. Já era. Finite. O cara desapareceu. Não tem mais. E detalhe, Ricardo Eletro, ela avisava pra gente esse tempo todo e a gente que não ouviu. As propagandas diziam: o patrão enlouqueceu. E a gente falava: nossa, propaganda, né? Não, o cara era louco mesmo. Ele fraudava os bagulhos, ele metia muito louco. Então, é condizente, assim, é uma impunidade, basicamente. A Americanas continua existindo, vai ter reaplicação, vai ter perdão de dívida, vai perder não sei o quê, vai ter reversão em ações e tá tudo certo. Dane-se.